história do universo começa com o Big Bang, correto? Talvez não. Muita gente não sabe, mas a teoria do Big Bang não é unanimidade. Nem hoje, nem no passado, quando ela surgiu. Lá no início do século passado, nós conhecíamos apenas a nossa galáxia, a Via Láctea. Portanto, a ideia de um universo estático e imutável era comum na cosmologia. Só com a descoberta das demais galáxias e, finalmente, quando Edwin Hubble constatou que as galáxias estão se afastando uma das outras, é que essa ideia do universo estático ruiu de vez. Mas a teoria do Big Bang ainda sofria muita rejeição. Para se ter uma ideia, um físico chamado Fred Hoyle estava numa rádio, meio que zombando da teoria, que na época ainda não tinha nome. E ele sugeriu o tal Big Bang. E o termo acabou pegando. Veja bem, Bang é explosão. E não houve explosão. O que houve? Expansão do universo. De um ponto diminuto, muito, mas muito menor do que um núcleo atômico, ao que o universo é hoje. E ainda vem se expandindo. É difícil visualizar toda a matéria existente no universo, eu, você, planetas, galáxias, enfim, tudo que existe, contido num espaço tão diminuto. Mas é o que diz a teoria. Na verdade, ao que tudo indica, a teoria do universo cíclico está ganhando força. Segundo essa teoria, o universo expande e contrai, em ciclos, sem início e muito menos um fim. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa teoria, pesquisa as ideias do Roger Penrose, do Mário Novello. Novello, inclusive, nunca foi simpático à teoria do Big Bang. Mas deixando essas questões de lado, vamos partir do pressuposto de que a teoria do Big Bang está correta e vamos analisar a história conhecida do universo. Vamos ao momento exato do Big Bang? Não dá, é impossível. Não temos as ferramentas adequadas, ou melhor, as equações adequadas. Nem a mecânica quântica, nem a relatividade são capazes de determinar o que houve no momento exato do Big Bang. Mas os instantes iniciais é possível saber sim o que houve. Eu estou falando de menos de um segundo de existência do universo. Antes, porém, é importante recordar a constituição do átomo. O átomo é formado basicamente pelo núcleo atômico com os elétrons em sua órbita. O núcleo atômico, por sua vez, é formado por prótons e nêutrons, que são formados por quarks, unidos pela força forte transmitida pelo gluon. Então, lá nos instantes iniciais, o que havia era, segundo alguns cientistas, uma espécie de uma sopa cósmica, um plasma. Um plasma formado por quarks, elétrons e gluons, movendo-se a altíssimas velocidades e com muita energia. O calor era muito intenso. Conforme há uma redução do calor, a força forte consegue unir os quarks, formando prótons e nêutrons. Em seguida, ela consegue unir prótons e nêutrons, formando o núcleo atômico. Somente quando o universo atinge 380 mil anos de existência, o calor caiu o suficiente para que a força eletromagnética pudesse, digamos que, capturar os elétrons e mantê-los em órbita do núcleo, nascendo assim o átomo. Espalhados pelo universo, esses átomos formaram nuvens de gás. Essas nuvens de gás, sofrendo com a força gravitacional, que tende a compactar o núcleo, ele vai ficando cada vez mais quente, mais denso, começa a rotacionar, atraindo mais matéria, até chegar o momento em que o calor é tamanho, a pressão é tão intensa que começam as fusões nucleares, quando átomos de hidrogênio são fundidos em átomos de hélio. A partir daí, nasceu uma estrela. O tempo de vida dessa estrela vai depender da quantidade de matéria que ela possui. Se ela for semelhante ao Sol,
como a maioria, ela terá uma vida longa e uma morte sossegada. Ela vai se manter viva enquanto ela tiver hidrogênio. A fusão do hidrogênio, a reação nuclear, expande a estrela. Em contrapartida, a gravidade tenta esmagá-la. Veja que são duas forças opostas. Então, enquanto tiver hidrogênio, esse equilíbrio é mantido. Quando começar a esgotar o hidrogênio, ela entra na fase final da sua vida. Estrelas como o Sol não têm massa suficiente para fundir elementos muito pesados. Ela consegue fundir o hidrogênio em hélio, o hélio em carbono, o carbono em oxigênio. Mas a partir daí ela não consegue fundir elementos mais pesados ainda e vai morrer, vai colapsar. O resultado? Uma anã branca. Mas se essa estrela for muito maior do que o Sol, ela consegue fundir elementos mais pesados, até chegar no ferro. A fusão desse elemento exige muito calor, e aí o núcleo começa a esfriar. A partir desse momento, ela também entrou na fase final da sua vida. Vai colapsar em uma explosão de supernova, lança esse material no cosmos, e o núcleo remanescente pode formar uma estrela de nêutrons ou, se ele for muito massivo, um buraco negro. Mas voltando à origem da estrela, raramente ela nasce sozinha. Normalmente nascem duas, formando um sistema binário, ou mais, 3, 4, enfim. Mas mesmo que ela tenha nascido sozinha, o restante do material que a formou também vai formar um sistema solar, meteoros, asteroides, planetas, como a Terra